Graça e paz aos irmãos. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 28. Leremos os versos de número 18 a 20. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 28. Leremos os versos 18 a 20. À medida que os irmãos encontrarem, é um texto curto. Vamos fazer a leitura em pé? Evangelho escrito por Mateus, capítulo 28. Leremos os versos de número 18 até o verso de número 20. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vou ler mais uma vez os versos 19 e 20, para dar ênfase. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos curvar nossas cabeças e fazer uma breve oração. Santo Deus, graças te damos por mais um domingo, Pai. Te agradecemos pela semana que se passou e te agradecemos porque todos os dias o Senhor esteve conosco. O Senhor não deixou faltar nada que era necessário para o nosso sustento, Pai. Sabemos que não merecemos isso, mas o Senhor continua sendo benevolente com o seu povo, Pai. Te agradecemos também pela semana que se inicia hoje. Nos abençoa nos dias que estão por vir. Senhor, recebe o nosso culto, recebe nossas orações, louvores, ofertas, recebe nossa adoração, Pai. Fala conosco por meio da Tua palavra. Que o nosso coração seja um terreno fértil para receber a semente do Evangelho. Que a todo momento o Teu Espírito ilumine o nosso entendimento, para que possamos entender aquilo que o texto tem a nos ensinar. Senhor, que nós possamos sair daqui melhores do que entramos, mais maduros, mais fiéis, mais crentes, mais servos, mais tementes a Ti, Pai. Nos ajuda em tudo, é o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Em tese, irmãos, hoje seria um culto onde temos várias razões externas para pensar sobre situações cotidianas. Hoje enfrentamos um domingo de eleições onde o país está extremamente conturbado. Estamos às vésperas da reforma protestante. Temos vários contextos exteriores para pensarmos no dia de hoje. Entretanto, quando eu pensava num texto para o sermão desse domingo, eu fui conduzido, digamos assim, eu fui esclarecido de lembrar do texto da Grande Comissão. E por que esse texto ele é tão relevante? Eu me pegava pensando, boa parte do processo que eu levo para pensar num sermão é ficar pensando no texto durante a semana e escutando alguns podcasts. E eu pensava que durante toda a minha caminhada profissional, eu já passei por várias instituições. Eu já vi várias gestões diferentes de escolas, de cursos e de empresas onde eu trabalhei. E eu notei que tem uma característica que diferencia uma organização que funciona de uma organização que não funciona. Tem várias, mas existe uma que ela pula os olhos, ela ressalta a nossa vista quando a gente entra diante de uma instituição. Irmã Ana, que é administradora, eu acho que deve notar muito isso. E a característica central se chama alinhamento estratégico. O que é alinhamento estratégico? É você ter um conjunto de pessoas, você ter uma equipe onde todos têm a mesma missão. Por mais que pensemos diferentes, por mais que tenhamos funções diferentes dentro daquela organização, quando há uma missão comum, as coisas funcionam. Quando cada departamento pensa na mesma finalidade, onde tudo funciona como um conjunto bem orquestrado, visando o mesmo fim, as empresas andam. Já quando você tem conflitos de interesse, onde as pessoas querem coisas distintas, onde um caminha para o lado, outro caminha para o outro, o barco não sai do lugar. Isso não é diferente quando a gente pensa em igreja.
dentro da igreja, que é uma instituição feita pelo próprio Cristo, ele nos deu uma missão. E nós devemos ter um alinhamento estratégico em torno dessa missão. Nós, como igreja, temos uma finalidade muito clara. Toda empresa tem a sua missão, visão e valores. Nós, como igreja, temos semelhantemente uma missão, temos uma visão e temos um conjunto de valores que nos foi entregue. Se nós não caminharmos com o mesmo foco, a gente não chega a lugar nenhum. Se a gente não sabe onde quer chegar, a gente não sabe o caminho que devemos tomar. Também pensando sobre isso, lembro do filme e livro de Alice no País das Maravilhas. E, em certa medida, ela está perdida no meio da floresta e o gato aparece para ela e ela está diante de algumas bifurcações de caminho. E ela fica em dúvida para onde ela deve ir. O gato olha para ela e diz: Alice, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Se eu não tenho para onde ir, se eu não tenho finalidade, qualquer atitude que nós tomemos serve. Eu não sei onde eu quero chegar. Diante disso, a gente pode se perguntar: mas João, eu entendi o que tu queres dizer. É central para uma igreja que ela tenha uma missão em comum, um foco comum para todos os membros, um objetivo claro. Mas qual é essa missão? Qual é o objetivo da igreja? Qual é a finalidade da gente estar se reunindo semanalmente para adorar a Deus? A gente faz isso com que objetivo? Qual é o objetivo que Jesus nos deu? E, pensando na sociedade secularizada ao nosso redor, você vai encontrar inúmeras respostas. Você vai encontrar várias missões diferentes que as igrejas estão lidando, mas não necessariamente são missões corretas. Muitas igrejas vão dizer que a missão central da gente é entreter um bando de ímpio. Juntar um bocado de gente que nunca conheceu Jesus num evento extremamente interessante, com a melhor música, melhor jogo de luzes, e o fim da igreja é fazer com que aquele ímpio tenha uma vida 10% mais moral, não livrando ele do inferno. Não livrando. Fazer com que o ímpio, no sábado à noite, em vez de ir para uma balada, vá para uma balada gospel, não vai tirar a alma dele do inferno. Mas muitas igrejas estão dizendo assim, ó, a missão da gente é entreter ímpios. Muitas igrejas estão dizendo que a missão da gente central é a caridade. A finalidade da igreja é apenas a caridade. A gente não liga para ensino, para doutrina, para comunhão, para evangelismo. Não, a gente não está a fim de pregar a palavra. A gente tem que socorrer os necessitados. Perceba que parte da missão da igreja é essa, mas não é o todo. E muitas igrejas se convertem a um evangelho meramente social que nada as distingue de uma ONG. Se a gente só quer fazer caridade, a gente não precisa ser igreja. Ninguém precisa de Deus, entre aspas, para estar fazendo caridade. Muitas pessoas nem acreditam que Deus existe. Estão fazendo muito mais do que nós. A missão da igreja central não é essa. No contexto atual, muita gente vai dizer que a missão da igreja é fazer proselitismo político. Quantas pessoas pegaram púlpitos e alugaram aqueles púlpitos para ser palanque político de candidatos, sejam à direita, seja à esquerda. E muitos ao nosso redor estão dizendo que a função da igreja é erguer um candidato político e se associar a partidarismo. Mas essa não é a missão da igreja. No nosso dia a dia, várias pessoas vão estar jogando na sua face assim, ó, a missão é essa, a missão é essa, a missão é essa. E se a gente não tem um cabresto, que é uma palavra muito deturpada no dia a dia, e falar que você tem cabresto é um sentido horrível, mas quando a gente pensa em ter um foco, a gente tem que ter isso mesmo. Existem várias distrações ao nosso redor. Mas qual é o foco que a igreja tem que ter? Qual é o foco central que a igreja tem que ter? E eu acho que o texto de Mateus 28, ele vai deixar muito claro qual é o objetivo da igreja. Esse texto pode ser muito esmiuçado, mas eu vou dividi-lo em 2 tópicos apenas. Hoje a gente não vai se alongar muito nesse texto. Existem 2 pontos centrais aqui do que é a missão da igreja e que a gente tem que focar nesses pontos, para que a gente consiga caminhar em unidade, caminhar como um corpo que funciona. Leia comigo o verso de número 19. No verso 19, Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, ó, Ide, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus estava reunido com seus discípulos e o primeiro mandado de Jesus para aquele povo é que eles não deviam se conformar ao local em que estavam. Eles não deviam ser uma organização com finalidade em si mesma. O primeiro ponto é que
A missão da igreja é para além dela mesma. A missão da igreja é levar o evangelho para fora de suas paredes. Claro, domingo após domingo, os irmãos que já são convertidos devem se unir para adorar, para aprender, para pregar, para exortar uns aos outros. Mas a igreja é chamada a pregar o evangelho fora de suas paredes. É muito bom a gente estar conformado com o comodismo, com o conforto de nossas cadeiras, que nem são tão confortáveis assim. E se Deus nos abençoar, a gente terá cadeiras mais confortáveis. Mas é muito bom a gente estar aqui dentro. É muito fácil pregar para convertido. É muito fácil pregar para convertido. É muito fácil a gente se conformar com ter uma igreja com os seus 50 membros, muito bem doutrinados, fiéis, que dizimam, que participam, mas o chamado da igreja não é esse. Se a igreja se conforma a ficar dentro de seu curral, pregando apenas para as suas ovelhas e não indo no mundo buscar aqueles que pecam e que precisam de Cristo, a igreja morreu na sua missão. Sabe quem deu o maior exemplo de não se conformar com o conforto e ir em busca daqueles que eram pecadores? O próprio Cristo. O Cristo é o maior exemplo de ide da igreja. E se você acha que eu estou tendo uma ideia mirabolante que não faz sentido, abra comigo o Evangelho de João. No Evangelho de João, eu vou ler 2 textos do Evangelho de João. João, capítulo 17. João, capítulo 17, verso de número 18. Em João 17, 18, Cristo está orando pelos seus discípulos. Ele está no momento de oração por aqueles que são os seus discípulos. E Cristo diz assim, Evangelho de João, capítulo 17, verso de número 18. Ele orando ao Pai, ele fala: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha, assim como o Pai enviou o Filho ao mundo, o Filho envia a sua igreja ao mundo. Ande mais uns capítulos à frente, lá para o capítulo de número 20, e leia comigo o verso de número 21. Aí já é Jesus, depois de ressurreto, conversando com os seus discípulos, e ele fala a mesma coisa. Evangelho de João, capítulo 20, verso de número 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Qual é o maior exemplo de ide da igreja, se não for Jesus? Qual é a pessoa que, mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo, encarnou no meio de nós, no mundo dos desconfortos e do pecado, e serviu aqueles que precisavam? Qual é o maior exemplo que a gente tem como igreja de sair das nossas paredes, do nosso conforto, de não julgar por usurpação essa comodidade e pregar o evangelho àqueles que precisam? Qual o maior exemplo a gente tem, se não for do próprio Filho de Deus que se entregou por nós? Irmãos, é claro que eu não estou fazendo uma comparação quantitativa e qualitativa das duas funções. Claro que a missão de Cristo é extremamente superior à nossa. Entretanto, assim como tudo em Cristo é superior e nós tomamos como exemplo, sua missão também é um exemplo para a igreja. Nós somos chamados a pregar o evangelho àqueles que não conhecem o evangelho. O problema é que a gente se conformou e nós como cristãos, e aqui foco bastante em nós reformados, a gente se acomodou em tacar pedra do outro lado e não fazer nada. Se você parar para pensar, a gente fala que distribuir um panfleto não vai salvar ninguém. Eu concordo que não é a melhor estratégia. Você sair na rua distribuindo panfleto não é a melhor estratégia. Só que em contrapartida, a gente faz o quê? A gente faz o quê? A gente fala que o irmão está na rua distribuindo panfleto e isso não vai salvar ninguém. Jesus pode usar aquele panfleto para salvar alguém. A estratégia talvez não seja melhor, mas é melhor essa ou nenhuma. O que a gente faz em contrapartida como igreja? Às vezes, irmãos, a gente está mais engajado em falar de outras coisas do que de falar de Jesus. Uma breve reflexão para o cenário em que vivemos. Pare e pense. Faça uma autoanálise, um autoexame. Quantas vezes na última semana você pregou a palavra do seu candidato político? Quantas vezes você pregou a palavra do Lula, ou você pregou a palavra do Bolsonaro, ou no caso de Pernambuco, da Raquel Lira ou da Marília? Quantas vezes você se engajou
com seus irmãos, com seus familiares, com seus conhecidos, para falar a palavra do seu político? Faça uma contabilidade. Quantas vezes você falou para essas mesmas pessoas que não conhecem Jesus da palavra de Cristo, que é o Evangelho? Quantas vezes? Qual é a quantidade de vezes maior nesse aspecto? Você falou mais de um homem pecador e perecível, e o qual não devemos nos associar moralmente? Ou você falou daquele que é Deus e encarnou e salvou sua vida, e você quer levar essa mensagem para aquele outro que precisa? Às vezes, irmãos, Deus pode estar olhando para a gente e dizendo: eu queria esse seu ânimo que você usa para falar de tanta coisa, para falar do Evangelho de Jesus. Às vezes, a gente tem tanto ânimo para falar das nossas profissões, dos nossos filhos, dos nossos êxitos financeiros, para falar do nosso dia a dia profissional. A gente fala do futebol, a gente fala do jogo da NBA, a gente fala de tudo. A gente só não fala de Jesus. Porque se você parar para pensar, a última vez que você estava com uma pessoa que era descrente e entrou nesse tema para evangelizá-la, faz tempo, faz bastante tempo. E não só você, eu me incluo fortemente no seu meio. Eu me incluo fortemente. Quantas vezes eu já parei para conversar sobre política, sobre vários temas, mas eu não falei de Jesus para as pessoas que mais precisavam ouvir o evangelho do reino. Irmãos, a primeira coisa que Jesus nos pede, que é nossa missão, é que nós, como igreja, somos embaixada do reino e somos portadores a quem Deus confiou a pregação do evangelho. A gente conversa muito isso na classe de confissão na escola dominical. E a gente diz: pare para pensar. Se Deus escolheu um método para chegar às pessoas, que é um método muito contraintuitivo. Se eu quero convencer que eu sou Deus a Daniele, eu mando um anjo de fogo com labaredas e carruagens celestiais. Daniele vai olhar e vai dizer: meu irmão, é Deus mesmo. Mas Deus escolheu que sua mensagem fosse levada por nós, homens e mulheres pecadores. Somos aqueles que portamos a missão de levar o evangelho de Cristo. Não é o melhor método, mas Deus escolheu assim. E Paulo diz que isso é loucura. Aprove a Deus salvar as pessoas pela loucura da pregação, porque de fato, loucura. Se eu podia mandar hostes celestiais para as pessoas verem a divindade real, mas Deus não escolheu isso. Deus escolheu que você falasse. Nós, como igreja, somos portadores dessa missão. Se a gente não estiver alinhado quanto a isso, a gente não vai progredir. Não vamos. Se a gente não concordar, todos nós, de que nossa função primordial, claro, além de adorar a Deus e glorificá-lo para sempre, que isso é o fluir de nossas vidas. Que nossa missão principal é: nós recebemos a mensagem que é a mais valiosa do mundo e a gente não conta para as outras pessoas. Se a nossa missão não for falar dessa mensagem para os outros, a gente está muito desalinhado da missão de Deus. A gente pode estar seguindo qualquer missão, mas não é a missão que Cristo entregou à igreja. Você pode estar caminhando para várias coisas, mas não é a missão que Cristo entregou. Se a UPH não está pensando em levar o evangelho para homens que estão se perdendo, se a SAF não está pensando em pregar o evangelho para as mulheres que precisam, se a União das Crianças não está pensando em levar o evangelho para crianças que estão necessitadas, se a gente não está pensando nisso, a gente está correndo qualquer missão, mas não é a missão de Jesus. Não é a que ele entregou. Então, o primeiro tópico, irmãos, é que a missão da igreja, ela é para além da própria igreja. Ela é para além disso daqui. Como eu disse, se a gente não tiver alinhado nisso, nós não vamos a lugar algum. A segunda missão da igreja também aparece no verso 19 e no verso 20. Se você voltar comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, mesmo texto, tá? Vamos ler o mesmo texto várias vezes, porque de tanto martelar, o prego acaba entrando. Já sabe o marceneiro disso daí. A partir dos versos 19. E portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Primeiro, a missão da igreja é para além dela mesma. Segundo, a missão da igreja é ser um centro de treinamento para os novos discípulos. Aqui eu já começo ressaltando um verbo.
No meio do verso 19 diz assim, ó, fazei discípulos. Talvez a gente encare esse verbo de maneira errada. Fazer discípulos não é um poder que a igreja tem, você vai entender o que eu estou falando. A gente não consegue tirar um homem do lamaçal do pecado e transformar ele num discípulo. Não é nosso poder. Quem tem poder de fazer isso é Deus, e Deus utiliza a pregação da igreja para fazer isso. Deus não precisa, mas ele usa de meio. Então, quando a gente pensa na igreja como aquela que faz discípulos, a gente está pensando na igreja como aquela que discipula os que Deus trouxe. Porque se você olhar para Atos, na igreja primitiva, o texto vai dizer que dia após dia o Senhor acrescentava aqueles que se convertiam. Quem acrescenta as pessoas é o próprio Deus. A gente prega, evangeliza, fala do evangelho. Mas saiba que se você mudar sua metodologia, se você melhorar ou piorar, isso não vai influenciar no resultado de conversão, porque quem converte é o próprio Deus. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Não é o mérito do pregador. Eu podia ser um pregador gago, fanho, podia estar fazendo o que for, e Deus utilizaria a palavra como ele bem entendesse. Então, qual é o papel, então, da gente se a gente não consegue converter o homem? É discipular aquele homem que Cristo trouxe. É discipular, pegar aquele novo convertido, aquele neófito, aquele homem que ouviu a mensagem da salvação e ele não entende com profundidade, e formar naquela pessoa o caráter de Cristo, formar na medida do ensino, da progressão na fé, auxiliar na santificação. É muito parecido com o papel que os pais exercem na vida de seus filhos. Não é à toa que a analogia do Novo Testamento é nascido de novo, é neófito, é alguém que recém-nasceu. Então, quando você olha para uma pessoa que acabou de se converter, você deve olhar, pensando espiritualmente para aquela pessoa, como você olha para Alice, para Bia, para Derek, para uma criança que precisa aprender a fé. E você precisa ensinar. A missão da igreja é ensinar aos seus membros a viver a fé cristã. E quando eu digo ensinar, você também pode estar pensando em um estereótipo de ensino diferente do que eu estou falando. Ensinar não é se reunir uma vez na semana só para falar de um texto. Isso faz parte de ensinar. Irmãos, discipulado é presença. Discipulado é presença. Eu não vou dizer que Júnior é meu discipulador se eu vejo Júnior apenas no domingo. Se eu falo com ele só no domingo. Eu não estou discipulando uma pessoa se eu vejo essa pessoa a cada 15 dias para conversar. Discipulado é presença. Sabe como você vai discipular o casal de namorados que está prestes a casar, a saber como é uma vida real de casamento? É chamando ele para dentro da sua casa. Bora jantar comigo lá em casa? Bora almoçar lá em casa? Participa mais aqui da vida familiar da gente? Porque discipulado é presença. Aquele casal, ele vai aprender como é a vida do casamento vendo casais casados mais maduros. Não é só ensinando, não é só lendo o livro, mas é vivendo. É vivendo. Assim como um novato numa empresa, ele aprende a exercer a função como? Na companhia de um sênior. Você sempre pega o estagiário e bota ele junto de um pleno ou de um sênior para ele acompanhar as funções do dia a dia e aprender o que ele tem que fazer. Eu sempre lembro disso quando eu tinha 13 anos e minha avó disse que só estudar era coisa de desocupado e me jogou dentro da serralharia. No meu primeiro dia, eu ficava acompanhando outras pessoas fazendo aquelas funções. Eu não sabia fazer um ferrolho. O máximo que eu sabia era furar um buraco no alumínio. E olhe lá, porque era a máquina que fazia. Mas depois de 1, 2, 3, 4 meses, eu já sabia fazer uma grade, fazer um ferrolho, fazer uma janela. Porque a gente estava lado a lado. E eu aprendia a conduta daquela pessoa. As obras que ela fazia, o jeito que ela fazia, as malícias que ela tinha para fazer melhor. Quantas coisas a gente não aprende na SAF, na UPH, que são não malícia no sentido ruim, mas aquele bizu do homem mais experiente, da mulher mais experiente. Irmãos, a igreja não discipula ninguém à distância. Não tem como discipular online. Não tem como discipular uma vez na semana. Porque discipulado é constante. Sabe por que a gente não se abre? A gente não abre a presença da gente mesmo para essas pessoas? Porque a gente para e pensa. Trazer uma pessoa para a minha presença significa que eu tenho algo a ensinar para essa pessoa. Significa que a minha conduta vai melhorar a conduta daquela pessoa. E muitos de nós não queremos ter o peso moral dessa responsabilidade.
Será, irmãos, que se a gente abrisse as portas de nossas casas para um neófito viver conosco por uma semana, será que ele sairia um homem mais crente ou ele sairia uma pessoa que não crê na mudança do evangelho? Será que se eu colocasse Cauã na minha casa para ver como eu trato a minha esposa, será que Cauã aprenderia um jeito melhor de tratar a Lídia? Ou ele olharia para mim e dizia, o evangelho não mudou esse homem? Será que as crianças vivendo com seus pais, elas olham para aqueles cristãos mais maduros e veem uma conduta a ser seguida, ou elas olham para os pais e não veem que o evangelho provocou mudança nessas pessoas? Irmãos, é função central da igreja discipular aqueles que estão chegando e aqueles que já estão. Essa é a nossa missão. Se a gente estiver desalinhado quanto a isso, a gente não chega a lugar nenhum. A gente não chega a lugar nenhum. Como eu disse antes, a gente pode estar correndo com várias missões, mas talvez não seja a missão de Cristo. Talvez não seja. Então, note, em resumo, nós precisamos entender que existem vários objetivos que a igreja deve seguir. Existem várias metas, existem vários focos, existem várias coisas. Mas existe uma prioridade. Eu lembro de estar lendo um livro semana passada, e um dos tópicos que o autor falava é que não existe prioridades no plural. Não existe prioridades. Porque se é mais de uma, já não é prioridade. Se eu tenho duas prioridades, nenhuma é a prioridade, porque a prioridade é um só. E aqui, sempre ressaltando, a prioridade da igreja é glorificar a Deus e alegrar-se em Deus para sempre. Essa é a prioridade. Essa. Abaixo disso, se nós recebemos o evangelho de tão grande salvação, se nós somos aqueles que têm uma mensagem tão poderosa, qual é o nosso objetivo agora? Se não for levar para aqueles que estão lá fora e aprofundar para aqueles que já chegaram. Essa é a nossa missão. Como conclusão, irmãos, eu convido a gente, como eu disse no começo, a empresa que dá certo é aquela que tem alinhamento estratégico. Alinhamento estratégico é reunião mensal, é reunião quinzenal. Já teve locais onde, a cada quinzena, haviam reuniões para alinhar. Onde o coordenador chegava e dizia assim, olha, está todo mundo focado nisso. Está todo mundo correndo pelo planejamento da reunião passada. Está todo mundo com a mesma visão aqui para chegar no mesmo objetivo. Isso é uma reunião que a gente chama de alinhamento. Agora a gente poderia fazer uma reunião de análise dos nossos resultados. Será que nós estamos correndo a missão correta? Será? E aqui é uma pergunta completamente pessoal, onde você analisa a sua vida, suas obras, você responde a você mesmo e a Deus. Onde eu estou fazendo a mesma coisa. Onde eu estou fazendo a mesma coisa. Um pouco mais anestesiado, porque quando a gente vai escrevendo antes, a gente leva uma pancada também muito grande. Você vai escrevendo as coisas e fica pensando, meu Deus, eu sou um hipócrita. Como é que eu vou falar disso se eu estou enquadrado aqui dentro? A gente sempre pensa isso. Mas se fosse por isso, ninguém nunca ia pregar o evangelho, porque a gente nunca está 100% enquadrado. Porque a gente não chega na perfeição de que Deus pede de nós. Será que as nossas energias, será que as nossas forças, será que o nosso cansaço, será que a gente está se gastando na missão que Cristo confiou a gente? Ou será, irmãos, que dia após dia a gente está cansado, a gente está desfalecido, mas é porque a gente está se gastando em outras missões? Será que a gente está se gastando em coisas que não produzem um resultado que dará frutos reais? Será que eu não estou me gastando muito no meu trabalho, em vez de me gastar mais no discipulado da minha esposa? Será que muitos pais não estão se gastando muito nos seus trabalhos, no dia a dia, nos seus hobbies, ao invés de se gastar a sua família? Será que nós, como igreja, não estamos nos gastando muito nos nossos eventos internos, nas nossas programações, e a gente não atinge ninguém? Será que a gente devia, aos pouquinhos, começar a mudar o rumo e começar a olhar para um trabalho mais externo, a ponto de levar o evangelho para as pessoas que não ouviram a palavra de Deus? A gente precisa fazer essa análise e lembrar que, no final das contas, Deus, que é o coordenador dessa reunião e nos chama a essa análise, ele nos dá a oportunidade de arrependimento. Ele olha para a gente e ele diz assim, filho meu,
Se você não está correndo pelo que eu lhe pedi, volte, endireite seu caminho e corra a missão que eu estou mandando você correr. Mas, pai, eu acho que assim é melhor. Ok, confie em mim, que lhe criei, e corra na missão que eu mandei você correr. Dê o gás naquilo que eu mandei você dar o gás. Se gaste naquilo que eu mandei você se gastar. Sempre existe a oportunidade do arrependimento. Sempre existe a oportunidade da conversão. E falo conversão aqui como mudança de rota. Sempre tem a oportunidade de você pegar o leme do seu navio e girar ele para voltar para o caminho normal. Se nós estamos deixando a desejar, e se você tiver na dúvida, eu posso lhe ajudar. A resposta é sim, nós estamos. Se você ainda estiver pensando, será que estou? Está, nós estamos. Se nós estamos deixando a desejar, Deus nos chama a arrepender-se dos nossos atos e a mudar os nossos atos. Porque no texto, Jesus diz que a gente deve ensinar os outros a obedecer tudo aquilo que ele tem ensinado aos seus discípulos. Se a gente não obedece, a gente não é capaz de ensinar ninguém a obedecer. Se um filho vê seu pai desobediente a autoridades, esse filho não obedecerá a autoridade do seu pai e nem a de ninguém. Se a gente não obedece, a gente não tem moral para mandar ninguém obedecer. Então, a lição principal é que nós possamos obedecer. Jesus não mandou a gente fazer isso, vamos abaixar nossa bola e obedecer aquilo que Deus manda que nós possamos fazer. Amém? Vamos orar? Santo Deus, mais uma vez nós nos colocamos na tua presença, Pai, e te pedimos que nos auxilie. Antes de qualquer coisa, Pai, nós pedimos perdão por nossos erros. Dia após dia, nós gastamos nossas forças, nossa energia, tudo aquilo que tu nos dá. E muitas vezes, Pai, esse gasto não é destinado àquilo que tu pede de nós. Quantas vezes nós estamos correndo, nos desgastando, nos gastando, nos esforçando com os objetivos que não são os teus? Quantas vezes nós estamos pelejando as lutas que não são as tuas? Quantas guerras estamos comprando que não tem como fim aquilo que tu pede de nós? Nós reconhecemos que, de fato, nós falhamos. Nós reconhecemos que, de fato, nós não conseguiremos mudar isso sozinhos. Nós precisamos de ti, Senhor. Precisamos do teu Espírito Santo. Precisamos do teu auxílio. E como o texto diz no fim do verso 20, Pai, nós lembramos da tua promessa que estaria conosco todos os dias. Sabemos que tu se faz presente conosco a todo momento. E nós te pedimos, Pai, nos ajuda. Nos ajuda a seguir aquilo que tu quer de nós. Nos ajuda a sermos um pouco mais obedientes, Pai. Um pouco a cada dia. Que cada dia a gente possa ser 1% mais obediente do que fomos ontem. Que nós tenhamos uma caminhada progressiva. Nos ajuda a nós como igreja a termos uma mentalidade alinhada, com um único fim, com um único objetivo, com um único propósito. Nos ajuda, Pai. Que nós tenhamos poucas divergências e muitas convergências, Pai, para que possamos te honrar, te adorar e te glorificar da maneira que tu pedes. É o que nós te pedimos. Em Cristo Jesus. Amém.